Olá, pessoal! É um prazer estar com vocês aqui virtualmente na Campus Party. Para vocês que não me conhecem, eu sou a Caroline Moura Mafra e essa é a minha colega Daniela Bonato. Nós somos da ABG, Associação Brasileira de Gamers. É isso aí. Bem, vocês viram o vídeo e vocês tiveram uma ideia do que é a Associação Brasileira de Gamers. Mas vocês não ainda conhecem, para vocês que ainda não conhecem a ABG, a nossa missão é auxiliar os times e jogadores a crescerem ainda mais através de trocas de experiências, traçando estratégias de marketing e buscando os serviços necessários para a evolução do gamer. Inclusive, galerinha, esse mês a gente... achei que eu estava sem áudio, desculpa. Inclusive, pessoal, esse mês a gente lançou um livro que é eSports versus Direito, um livro que ele traz diversos autores com temas interessantíssimos para vocês que querem entender um pouquinho mais sobre o mercado de eSports ou mesmo aprimorar o conhecimento que vocês têm já no mercado. Inclusive, é importante a gente destacar que esse livro, ele tem no formato tanto físico quanto em Kindle, e a verba dele é 100% revertida para os projetos sociais da ABG. Ele está disponível na plataforma da Amazon, tá, pessoal? E falando um pouquinho dos projetos sociais da ABG, hoje nós temos aqui na nossa associação, de forma gratuita, para todos os associados que estão interessados, sessões de psicologia em grupo. E em breve, um projetinho aí, dando um spoiler, vamos dizer aqui, ao vivo, teremos aulas de inglês voltada para o game. É isso aí. Até mesmo porque, gente, gamer que é gamer precisa falar inglês. Essa é a real. Então, se você ainda não é associado da BG, tá esperando o quê, gente? Dar o game over? Fala sério, né? Inclusive, pessoal, tá rolando uma promoção lá no Instagram da BG, @abg.oficial, onde todos vocês que estão aqui assistindo essa palestra ao vivo podem participar de um sorteio de um kit ABG. É fácil, galerinha. Basta vocês seguirem o perfil, curtir a foto e, se possível, depois deixa o seu comentário para a gente saber um pouquinho o que você está achando da nossa palestra. Bem, vamos começar o que interessa? É isso aí. Nosso tema, política de comunicação. Política de comunicação? É isso aí, política de comunicação. E vocês devem estar se perguntando, mas o que raios é política de comunicação? E aí eu garanto para vocês, você que é gamer, ou mesmo streamer, seja de forma amadora ou profissional, ou que você também que participa de uma organização, ou dirige ou trabalha num time, esse tema é super importante. Mas afinal, Caroline, o que é política de comunicação? Bem, vamos pensar numa situação de terror que ninguém quer passar como gamer ou streamer. Vocês têm alguma ideia? Vou dar uma dica. 3 letras. Ban? Se você falou ban, você tá certo. Exatamente. O famoso mais terrível ban. É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse bloco. O mercado de games, gente, vocês já devem ter ouvido, eles crescem a cada ano. Segundo a Newzoo, a consultoria especializada nesse mercado, espera-se apenas nesse ano um crescimento superior a 14,5%. Gente, é muita coisa. E aí, a gente subentende que o quê? Para ter um crescimento de mercado, quer dizer que mais pessoas estão consumindo videogame. É óbvio. Ou seja, nós temos um aumento de público. Aumento de público aparece o quê? Mais produtos, mais torneios, melhores premiações, por que não? E, por consequência, mais times entrando no mercado, jogadores, streamers, ou seja, gente, mais tudo nessa vida. Pois é, isso é muito bacana no mercado de games, porque o mercado de games, ele possibilita, assim, uma gama enorme de oportunidades. Mas, como qualquer atividade,
existe sempre cautelas que nós devemos observar. Cautelas, Caroline? Sim, gente, cautelas. Seja como streamer, jogador profissional ou mesmo amador, tanto quanto os times, eles devem observar, sim, os termos de serviço das plataformas de streaming, como também as políticas de diretrizes dos jogos, pessoal. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos alinhar o nosso bate-papo aqui, de uma forma no qual a gente vai dividir em duas partes, ok, Dan? Vou fazer o seguinte. A primeira parte eu vou falar eu um pouquinho sobre as plataformas de streaming, e aí depois eu vou passar a palavra para a Dani, que vai completar falando sobre as publishers. E, gente, só para deixar bem claro, fica super à vontade para deixar o seu comentário aqui no chat, ou até mesmo encaminhar para a gente algumas perguntas, a gente vai estar tentando aqui responder o máximo possível. A sua participação é super importante para a gente aqui criar ainda mais debate sobre o assunto. Então, Dan, me ajuda aí. Se caso aparecer alguma pergunta, conto com o seu auxílio, beleza? Então, fechou. Pode então, deixar. vamos falar. Então, combinado. Então, vamos falar um pouquinho sobre plataforma de streaming? Gente, plataforma de streaming nada mais é do que um modelo de negócio que utiliza tecnologia com o intuito de conectar pessoas e promover a integração. Além, é lógico, de gerar valor a um produto. Existem no mercado diversas plataformas, como, por exemplo, o Airbnb é uma plataforma, Facebook, Uber, Spotify, mas cada plataforma ela se conecta com um público específico. E é lógico que para o público gamer isso não é nada diferente. Existe no mercado, pessoal, plataformas super bacanas para o mundo gamer. Por exemplo, aqui no Brasil, as mais consumidas são quais? O YouTube, a Twitch, a Animo TV, a Boia, a DLive. Todas elas têm características super diferentes. Inclusive, se a gente analisar sobre a forma de remuneração dessas plataformas, aí para quem está querendo ganhar um dinheirinho. Mas eu não vou falar sobre essa questão. Aqui no Brasil, o consumo maior ainda é na plataforma do YouTube e na Twitch. E se vocês me permitem, eu vou me concentrar a minha fala nessas duas plataformas, YouTube e Twitch, tá bom? Pois bem, pessoal, o YouTube, sem sombra de dúvida, é uma das plataformas de compartilhamento de vídeo maiores que a gente tem hoje no mundo. Não é à toa que o público gamer realmente chamou atenção para essa plataforma. Isso porque, pessoal, o YouTube, ele proporciona visibilidade, crescimento, tecnologia e liberdade de criação. Por que não, né? Inclusive, o YouTube, ele criou um espaço direcionado para o gamer, que é o youtube.com/game. É isso aí. Um canal específico só para galera do game. Tem muita gente, pessoal, criando conteúdo gamer no YouTube. E conteúdo gamer seja de forma amadora, como também de forma profissional. Mas, apesar do YouTube, né, conforme eu falei anteriormente, permitir uma liberdade de criação de conteúdo, existe também algumas restrições nos termos de uso da plataforma. Sabe aqueles termos de uso? Quando você baixa um aplicativo ou você está entrando no site, de repente passou desapercebida? Ou de repente você clicou e nem olhou o que você estava clicando? Exatamente! Esses são os termos de uso, são super importantes. Mas a gente sabe muito bem que no dia a dia, na correria, a gente acaba não adentrando no detalhe e é por isso que a gente está aqui para falar sobre eles. Ok? Pois bem, os termos de uso da plataforma do YouTube, eles têm, não só do YouTube, tá? Observação, eles têm que ser observados, como todas as outras plataformas. Mas aqui, como a gente está colocando em destaque o YouTube, eu vou trazer alguns exemplos que o YouTube proíbe,
Proíbe, pessoal, proíbe, ok? Pois bem, o YouTube, ele proíbe qualquer questão relacionada a conteúdo violento ou perigoso. Ele proíbe qualquer uso de spam, sabe o famoso spam que você recebe e é terrível, ninguém gosta? Pois é, o YouTube proíbe isso. Ele proíbe qualquer tipo de prática enganosa. Ele proíbe também qualquer conteúdo, pessoal, que tenha como intenção colocar alguém em risco. E eu falo risco, seja ele de forma física ou emocional. Inclusive, galerinha, é importante a gente falar que o YouTube, ele proíbe qualquer objeto ou mesmo promoção de automutilação ou linguagem vulgar ou sexual. Além de também, a gente não pode esquecer que também tem a proibição total de qualquer atividade hacker ou trapaça, entre outras proibições que estão lá descritas nos termos de uso da plataforma. Que agora você lembrou, nossa, realmente, quando eu estava usando o YouTube, eu sequer li esse termo de uso. Então, aproveita a oportunidade agora que você está sabendo que existem inúmeras, né, uma lista ali bem extensa de proibições da plataforma, para você voltar ali no canal e dar uma lida com muita cautela. Pois bem, então, visando essa proteção do usuário por parte do YouTube, o YouTube disponibiliza alguns artifícios tecnológicos para detectar esses atos proibitivos. Bem como ele também traz, pessoal, um canal de denúncia direto feito pelo próprio usuário. Então, por exemplo, se a Dani está fazendo, por exemplo, uma live ali no YouTube e está utilizando alguma atividade de trapaça, eu vou lá no canal do YouTube e falo assim, olha, estou fazendo uma denúncia, a Daniela está usando ali uma forma de trapaça. O que o YouTube vai fazer? Ele vai verificar se realmente a Daniela utilizou alguma forma de trapaça, apurar se aquela conduta da Dani foi ilícita, apurado se foi uma conduta ilícita, o YouTube vai remover o conteúdo e aplicar penalidades na Dani. É isso aí. A Dani vai sofrer um ban. Pois é, quem esperava isso? E foi o que aconteceu, pessoal, com o streamer Stickit. É, isso mesmo, ele possui um canal no YouTube com 1,7 mil inscritos. E ele foi banido temporariamente da plataforma após ele exibir um vídeo que o YouTube entendeu ser impróprio para crianças. Esse streamer, ele ficou proibido de subir vídeos durante uma semana na plataforma. Vocês acham que é pouco? Mas realmente, para um streamer que tem 1,7 mil seguidores no canal dele, ficar sem produzir conteúdo é um baita prejuízo. É importante, pessoal, eu ressaltar aqui para vocês que o YouTube, ele possui sim um procedimento de contraditório ampla defesa. Ou seja, aqui, você pode simplesmente discutir aquele ban, né? O YouTube, ele permite isso. Ele possibilita que o usuário apresente um recurso daquela decisão de ban. Aí você vai pensar, legal, bacana, pelo menos ali eu consigo me defender. Mas vamos falar aqui que quem é que vai analisar esse recurso? É o próprio YouTube. Ou seja, o YouTube que decidiu pelo encerramento, seja ele temporário ou definitivo daquela conta, é ele mesmo que vai analisar o seu recurso, né? Então, realmente, essa situação acaba ficando um pouquinho complicada. Mas existe a possibilidade, sim, de você questionar esse ban administrativamente perante o YouTube, tá bom? Oi, Valtino, tudo bem? Obrigada por comparecer aqui. Então, vamos lá? Passado do YouTube, agora a gente vai partir para a Twitch. A Twitch, pessoal, é o xodó das plataformas de streaming também, né? Pois bem, a Twitch é uma plataforma que ela conta com mais de 15 milhões de acessos diários de usuários. 15 milhões, isso mesmo. E a gente, quem usa a Twitch, sabe muito bem que ela possui uma vasta gama de conteúdo gamer.
Além de competições de esporte eletrônico, é claro, né? Quem não ama competições de esporte eletrônico? Pois é, gente, sou apaixonada. Então, você que ama competições de esporte eletrônico, com certeza você já conhece a Twitch. Pois é. Bem, como o YouTube, a Twitch também possui o seu código de conduta e regras que devem ser respeitadas pelo usuário, sob pena de banimento, o ban, exatamente. Mas não só banimentos, né? O banimento, ele condiz com o quê? Desde suspensões, punições, ou até mesmo total restrição, que é isso que é bacana, né? O ban, ele existe alguns níveis, né? Vamos dizer assim. Então, os banimentos da Twitch, eles são um pouquinho mais conhecidos ali do que o YouTube. E aí eu trago para vocês alguns exemplos que houve de banimento na Twitch. Então, por exemplo, a gente teve o caso da Yumi, que é uma jogadora ali, para quem não conhece, profissional de Valorant, que recebeu um ban indeterminado, inclusive movimentou alguns players aí bem conhecidos do mundo gamer, contrária aí à decisão do ban da Yumi. Mas por que a Yumi sofreu um ban? Ela estava ali fazendo a sua streamer na Twitch, ela acabou se ausentando em frente da webcam dela e a filhinha dela de 3 anos acabou interagindo com o público. Realmente, segurar as crianças é um pouquinho difícil. Foi o que aconteceu com a Yumi. Também aconteceu, gente, com o Felipe Yoda, que é um ex-jogador de League of Legends, que anteriormente ele já havia recebido alguns banimentos, mas na terceira vez, realmente, ele teve a conta provisoriamente ao vivo cancelada em decorrência de políticas de copyright adotada pela plataforma, que eu vou falar um pouquinho sobre o copyright mais para frente, tá bom, pessoal? Vocês acham que é pouco? Não. Ainda continua acontecendo bans na Twitch. Exato. Aconteceu com o Sebastian Seb. Sabe o Sebastian? Sim, todo mundo conhece. Lógico que conhece, gente. Ele venceu 2 vezes no Internacional de Dota 2. Se você não conhece, fala sério, né? Então você não é fã de Dota. Exato. Ele recebeu um banimento super, super misterioso, sem qualquer aviso ou justificativa da plataforma. Mas depois foi restabelecido. Então, realmente, não houve um prejuízo, vamos dizer assim. Lógico que houve, né? É o Sebastião, vamos falar sério. Mas, galerinha, se vocês acham que isso só acontece com o pessoal, assim, não muito... Não, pessoal normal? Não. Acontece com mega celebridade. Já não basta um Sebastião Seb. Sabe quem sofreu um ban? Você tem ideia, Dani? O Neymar, exato. O Neymar teve um ban ao vivo com a transmissão interrompida pela plataforma. Por quê? Porque ele deixou escapar ali um celular de um colega, um número de celular de um colega. E aí, ban no Neymar. Realmente, pessoal, a Twitch, ela é digamos que um pouquinho mais, eu não sei nem se falar se é um pouquinho mais restritiva, mas eu acho que os banimentos pela Twitch acabam sendo mais constantemente divulgados ou se manifestados aí na web. Mas a Twitch, ela possui políticas e termos de uso muito parecido com do YouTube, tá? Desde limitações de idade, como também proibições. E aí, vamos falar um pouquinho das proibições, né? O que não deve se fazer? Pois é, a Twitch, ela proíbe evasão de suspensões, ela proíbe comportamento autodestrutivo, violência, ameaça, conduta de ódio e assédio, comportamento não autorizado, informações privadas, falsidade de identidade, spam, fraude, conteúdo sexual, violência extrema, direitos de propriedade intelectual e trapaça no jogo. Trapaça, não rola na Twitch. É isso aí. E aí eu gostaria de falar em destaque para 2 itens do qual eu mencionei aqui. O primeiro deles são a questão da trapaça e a questão dos direitos autorais e propriedade intelectual. Pois bem, a Twitch, como eu falei, ela não aceita qualquer ato de trapaça, inclusive pirataria, aquele uso de boots, ou mesmo alteração de software que dê ao proprietário da conta, ali, o jogador, no caso, uma vantagem desleal em um jogo multiplayer. A Twitch não tolera formas de trapaça, pessoal, ok?
Agora, com relação à propriedade intelectual, né, que são os direitos autorais, a Twitch, ela aplica o DMCA. Caroline, o que é DMCA? Que é a Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital, que determina o quê? Que em caso de infração, a Twitch ela vai encerrar sem ou com aviso prévio a conta de infratores reincidentes. Inclusive, pessoal, ela cria um canal de denúncia. Lembra do YouTube que a gente falou que também tinha um canal de denúncia? Pois é, mas a Twitch ela tem um canal aqui de denúncia direcionado para a questão de copyright, que é twitch.tv, /copyright/claims, ok? Esse é direcionado para a política de copyright. Inclusive, como o YouTube, a Twitch ela também possui um canal de contraditório, possibilitando também o envio de contranotificações via e-mail do infrator, né? Infrator é uma palavra muito forte, mas sim, vamos falar do infrator, que ele deve identificar o material do qual realmente foi removido da plataforma e se retratar com a Twitch. Aí você deve pensar assim, tá, vai, aconteceu sem querer, querendo, ou sem querer, né, como dizia o Chaves, que é da minha época, mas agora eu gostaria de pedir desculpas. Pois é, você pode até pedir desculpas para a Twitch, mas a Twitch não esclarece se mesmo com essa retratação, no caso de remoção definitiva do canal, se esse vai ser ratifado. Ou seja, é melhor não fazer, né, pessoal? Vamos ter o nosso canal ali bonitinho na Twitch? É isso aí. Então, apenas para a gente esclarecer aqui, a Twitch, ela encerra o acesso de qualquer usuário do serviço se esse usuário for infrator reincidente de obras protegidas pelos direitos autorais no serviço. Ok? A Twitch, ela também, gente, ela esclarece que fica a critério exclusivo da Twitch limitar o acesso à plataforma ou mesmo encerrar a conta desse usuário pelos direitos de propriedade intelectual, independentemente de haver reincidência ou não. Confuso? Confuso, né? Então, é melhor não fazer. Essa é a verdade. Ô, Ká, dá uma olhadinha nos comentários do Adem. Ele coloca o seguinte, que ele acha a Twitch bem mais liberal que o YouTube. E que, ao contrário do YouTube, veja uns streamers do YouTube que fazem umas lives usando cheat engine, até tomar ban. E passam o dia todo fazendo live e não tomam. Eu concordo, Adem. É o que eu falo, eu não sei se o fato, em termos de número, a gente não tem esses dados, mas eu acho que o fato do pessoal se manifestar um pouco mais, seja via sites próprios ou grupos de Twitch, me dá uma impressão realmente que os bans da Twitch são mais reincidentes, mais constantes do que YouTube. Mas pode ser que não, né? É o que eu falo, as duas, não só as duas plataformas, como outras plataformas também têm todas essas políticas, e a verdade é, gente, por favor, toma cuidado, vai, vamos ler o termo de uso. Eu sei que é chato, que a gente acha que é perda de tempo, mas não é. Essa é a verdade. Mas obrigada, Adem, pela participação, viu? Então, galerinha, como eu estava falando aqui, para evitar dor de cabeça, vamos ler atentamente o termo de uso da plataforma que você está usando, ou até mesmo que você está pensando em utilizar, porque é super importante. Inclusive, galera, eu sempre falo que se você faz parte de um time, ou se você é dono de um time ou de uma organização, é super importante você alinhar esses termos de uso com os seus jogadores. Por quê? Porque se um jogador seu sofre um ban numa plataforma de streaming, é prejuízo para o seu time também. Então, você tem que colocar isso, seja no seu contrato, seja numa fala com o seu jogador, para deixar o que pode e o que não pode, conforme a plataforma do qual você vai utilizar para o seu time. Ok? Bem, passado, então, se vocês tiverem mais alguma pergunta com relação a isso, pode mandar aqui que a gente retorna um pouquinho com relação a esse tema. Mas sabe um tema que eu também gostaria de falar com relação aos banimentos? Que algumas pessoas já passaram por essa situação, mas outras, graças a Deus, não. Mas é bom sempre ter conhecimento do que acontece.
que são os banimentos em decorrência de pedidos de chargeback. Você sabe o que é isso, Dani? Nem ideia. Pois é, chargebacks ocorrem nos streamings ao vivo. Deixa eu explicar um pouquinho melhor o que é essa questão. Bem, durante o streaming, o streamer, ele pode receber doações, certo? Aqueles donations ali que o pessoal faz embaixo. Ou seja, quando o público, ele contribui financeiramente para aquele streamer continuar realizando o seu trabalho. Qual que seja o trabalho dele. Pode ser ali jogando ou entretendo o público, o que seja. Conteúdo diverso ali. Existe hoje, sem sombra de dúvida, muita gente que ali é particularmente um streamer oficial, que optou por ser streamer como profissão, mas também existem os amadores. No mercado hoje a gente tem vários streamers profissionais. Por exemplo, vocês conhecem o Alexandre Borba Chiqueta? Alexandre Borba Chiqueta. Exato, mais conhecido como Gaules, exato. O streamer é ex-jogador de Counter-Strike, ele venceu o prêmio de esportes Brasil como o melhor streamer do ano, personalidade do ano, e ainda foi o segundo maior streamer do mundo, que é pouco? É pouco? Então, pois é, só que não é não. O Gaules, ele ainda firmou uma parceria com a Budweiser e com a NBA. NBA? Liga Nacional de Basquete Americano, exato, para transmitir os jogos americanos na plataforma da streamer. Ele é um sucesso, sem sombra de dúvida. Mas não é todo mundo que é um sucesso como o Gaules. Exatamente, que consegue essas parcerias e esse patrocínio. A maioria dos streamers, eles dependem, sim, de suporte financeiro dos seus espectadores para continuar o canal, né? Ou seja, as doações. Ou seja, como que funcionam essas doações, pessoal, para quem não conhece? Eu gosto, por exemplo, de assistir a Dani streamando. Imagine, Dani, você streamando. Vamos imaginar a situação onde a Dani está ali streamando, e eu acho super legal o conteúdo, me auxilia, eu acho divertido, que seja. E eu quero ajudar a Dani com uma doação voluntária, né, financeiramente, para ela continuar ali fazendo as lives dela, porque para mim me faz bem. Ocorre, pessoal, que eu forneço ali uma doação financeiramente para a Dani, para ela continuar com a live, e pronto. E aí a Dani continua. Mas tem muitas pessoas do qual elas efetuam doação e depois elas se arrependem. Ou não necessariamente. Também tem gente que efetua a doação em valores super altos e depois solicita o reembolso dessa doação de forma até de má fé. Por que não? Infelizmente existe isso. E aí você vai me perguntar... Mas, Caroline, qual o problema disso? Eu ainda continuo não entendendo. Calma, respira, que eu vou explicar um pouquinho melhor. Essas são esses pedidos de estorno, né, de devolução do valor doado, que são os chamados chargeback fee. O que são os chargeback fees? Né, essa taxa de retorno, taxa de estorno, desculpa. São as taxas impostas pelos bancos e um esforço de recuperar aquele custo incorrido ao lidar com esse estorno do consumidor. Então, vamos imaginar aqui com o pessoal que entende muito bem de chargeback, que é o pessoal de e-commerce. Quando você comprou uma coisa e depois se arrependeu e pediu seu dinheiro de volta. Pois é, isso daí gera uma taxa bancária. Como, por exemplo, quando você paga uma conta via cartão de crédito, existe uma taxa lá. As plataformas de streaming também possuem essa política de chargeback fee junto com os bancos, né? Então, assim, é muito importante a gente entender que os streamers, eles acabam se deparando com esse tipo de cobrança de valores, do qual o doador fez essa doação, solicitou a devolução do valor, mas ele não recebeu esse valor, mas o chargeback fee é cobrado do streamer. E aí você deve falar assim, nossa, isso é mega injusto, mas tem mais. O streamer, ele pode sofrer um ban em decorrência desse chargeback fee do valor do qual ele sequer recebeu. É preocupante, é super preocupante. Então, assim, o que eu alerto sempre? A hora que você for solicitar doação, no momento do qual você decidiu ali fazer um streamer e quer solicitar doações para os seus espectadores, dá uma olhadinha antes nos termos de uso da sua plataforma,
Mas também é muito importante dar uma olhadinha também nas políticas de chargeback fee da própria instituição que você esteja utilizando, ou seja, do seu banco, né? Seja ele físico, seja ele virtual. Isso por quê? Porque os bancos, eles têm as políticas próprias, como as plataformas também têm as políticas próprias. Então, não necessariamente o meu banco vai cobrar, como o banco da Dani vai cobrar uma percentagem completamente diferente. Então, essas duas coisas têm que estar super bem linkadas antes de você solicitar qualquer tipo de doação para o seu público. Entendeu agora, Dani? É isso aí, pessoal. Bem, com relação à minha parte de ban, eu acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer pergunta ou qualquer colaboração, fico super à disposição. Agora eu vou passar a palavra aqui para a Dani, que vai falar um pouquinho dos bans das publishers e desenvolvedoras. Bom, boa tarde para todo mundo. A Caroline me prometeu, tá? Me fez jurar que eu não utilizaria termos jurídicos, então eu vou me esforçar ao máximo, porque tem algumas coisas que são inerentes à nossa profissão, e então, se eu fizer, por favor, eu já peço antecipadamente desculpa a todos. Mas vamos lá, meu nome é Daniela Bonato, e eu também sou integrante da ABG, e hoje eu vou falar com vocês sobre a questão dos termos de uso, mas aí sobre a visão das publishers, tá? A gente tem hoje no mercado diversas publishers, que nada mais são do que as empresas que inserem os jogos no mercado para que os consumidores, que no caso são os jogadores, possam usufruir. E todas essas publishers, elas têm os termos de uso, as condições de uso, tá? Que devem ser observados durante uma competição ou durante um jogo. E o que eu trouxe hoje para nós discutirmos são os litígios que são julgados pelo Poder Judiciário que envolvem as companhias e os jogadores. Ou seja, são os processos judiciais, tá? Porque muito dessas brigas, tá? Elas estão indo parar no Poder Judiciário. E para isso, nós fizemos basicamente uma pesquisa no site dos tribunais. E nós utilizamos como critérios duas empresas. Nós buscamos os processos que tramitam hoje contra a Garena, que é a empresa responsável pelo jogo do Free Fire, e a Riot Games, que é a responsável pela Valorant. Então, nós limitamos a nossa busca justamente nessas duas empresas. E fizemos mais um critério, que foi apenas no estado de São Paulo. Tá? Então, todas as nossas pesquisas elas se limitaram ao estado de São Paulo, com exceção de uma que mais para frente eu coloco para vocês. É importante a gente falar aqui, né, Dan, não só a Riot responsável pelo Valorant, mas também o LoL e o Riot Rift, que agora também está entrando com tudo no mercado, né, pessoal? Vamos ser bem sinceros. Mas vamos lá. Bom, começando pela Garena, atualmente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nós temos em torno de 72 ações judiciais em que a Garena é uma das partes litigantes. Ou seja, ela está no processo. Tá? Nós começamos a analisar esses processos até para dar uma visão para os nossos associados. E o que nós conseguimos detectar é que a maior parte desses processos, elas envolvem a discussão de banimento. Dani, o Adam está falando, a Garena, soube que a Garena, de várias complicações que ela tem. Eu acho que é por causa disso que ela está com um número tão alto, né, Adam? Eu acho Qual que é o número isso. mesmo, Dani? 72. Até ontem, que foi quando eu atualizei a minha pesquisa para poder passar para vocês, até ontem tinham 72, tá? Ok. E o que a gente percebe é que todas essas ações, a maior parte delas, não são todas, mas a maior parte delas, elas envolvem discussões relacionadas a banimento de jogadores, em decorrência de software suspeito ou não autorizado, tá? As alegações dos jogadores, analisando todas as iniciais, elas são muito semelhantes. Na verdade, algumas iniciais são até iguais. Casos conduzidos pelo mesmo advogado acaba até reproduzindo o mesmo teor. E o que eles afirmam basicamente é o seguinte, que tiveram a sua conta do jogo Free Fire suspensa ou banida provisória ou temporariamente. Alguns alegam que o smartphone foi bloqueado para poder acessar o jogo. Afirmam ainda que o banimento ou essa
penalidade, ela se deu sem qualquer aviso prévio, ou seja, o jogador tentou acessar, não conseguiu, quando foi ver, questionar, é que daí foi comunicado que ele estava banido ou estava sendo de alguma forma penalizado. É o que acontece muito, né, Dani? Na verdade, você não consegue nem mais acessar o jogo. Ali houve um bloqueio total ali de acesso ao jogo no seu celular. Que é isso. No emulador também acontece, né? Exato, e é isso muito que eles reclamam. Quando vai tentar acessar, não consegue. E aí, quando vai questionar a Garena sobre o porquê que eu não estou conseguindo acessar a minha conta, eles afirmam que a Garena é extremamente genérica, tá? Ela não aponta de forma clara e objetiva o que aconteceu, tá? E em alguns casos, quando é caso de trapaça por uso de software não autorizado, elas não indicam qual que é esse software não autorizado, tá? Então, são sempre informações muito genéricas que, segundo os jogadores, impede até que eles tenham algum tipo de exercício de direito para poder reativar a conta. E a gente sabe, né, galera, o quanto que é importante ali você ter acesso na conta, principalmente quando você já é um jogador profissional, né? É a sua profissão ali, do qual literalmente está em jogo e um jogo bloqueado, né? Esses jogadores dos processos que nós analisamos são jogadores que dedicam 6, 7, 8 horas do dia ali no aplicativo, no jogo. Alguns deles estão entre os 11 melhores. Teve um caso que nós achamos que o jogador estava entre 1% dos melhores jogadores. Então, assim, são pessoas que estão ali muito dedicadas e empenhadas naquela atividade de gamer. A Garena, quando ela vem para esse processo, porque como a gente está falando de um processo, então um alega, o outro vai se defender. E quando ela entra no processo, ela vem com a defesa dela. E a defesa dela, normalmente bem extensa, em resumo, tá? A gente vai resumir aqui, mas em resumo ela alega o seguinte, que os termos de uso, eles deixam muito claro ao usuário que não é tolerado nenhum tipo de programa de terceiro, tá? Sob pena de suspensão, temporária ou permanente. Ainda que, ao instalar o aplicativo, todo usuário permite o amplo funcionamento do sistema de detecção. E que, caso o sistema de detecção constate que o usuário está utilizando algum software malicioso, tá, durante as partidas, durante as competições, ele vai ser automaticamente suspenso. Que são os chamados boots, né? Os boots, o anti-cheating, esses softwares do qual possibilita ali que, de repente, você veja através da parede, né? Ou não, quando você está olhando um jogador ali, fazendo uma live, você percebe que tem uma linhazinha ali direcionando para que ele veja ali o inimigo em algum cantinho, né? Isso acontece quando você usa um cheating. E aí, em relação àquelas alegações que alguns fazem em relação a bloqueio do smartphone, até para acessar por contas de terceiros, o que eles afirmam é que eles não bloqueiam nenhum tipo de... Não tem nenhum tipo de bloqueio no smartphone do usuário banido, tá? Eles afirmam que o jogador, ele não pode mais manipular aquela conta que foi banida, mas ele pode sim criar um outro usuário, uma outra conta, e continuar jogando normalmente, tá? Mas não mais naquela conta, teria que ser num outro, por meio de uma outra conta. De uma outra conta e de um outro celular, né? Até mesmo porque aquele celular do qual utiliza está bloqueado. Então, mas eles afirmam que na defesa consta uma outra conta, tá? E que se o celular não tiver nenhum tipo de software, tá, que seja detectado, ele pode utilizar o mesmo aplicativo, o mesmo aparelho, né? O mesmo, no caso do Free Fire, smartphone. Celular. Uhum. O que nós temos, tá? Esses processos, desses 72 que nós levantamos, a maioria deles iniciaram no ano de 2020 e 2021. Então, até por uma questão processual de trâmite, eu ainda não tenho sentença na maioria deles, mas em alguns casos nós já temos decisões dos juízes sobre essas discussões. Vamos falar a real, né? A galera realmente jogou videogame até dizer chega durante essa quarentena, né? Pois é. Aí chegou 2020, 2021, um monte de banimento.
E aí, o que acontece? Os juízes têm entendido, depois de analisar todas as alegações, eles têm julgado os processos improcedentes, tá? O que significa isso? Significa que eles estão dando ganho de causa à Garena, em detrimento do jogador. Ou seja, não tem o restabelecimento da conta. E qual que é a fundamentação que os juízes utilizam? Vamos lá. Eles reconhecem que as partes, que há uma relação de consumo, tá? E que os jogadores, ao fazerem download dos programas, eles se vinculam por meio de um contrato de adesão. Ou seja, contrato de adesão é aquele contrato que eu não posso mudar nenhum tipo de cláusula. Ele já está fechado, tá? Eu vou simplesmente e faço a minha adesão àquele contrato. Não tem como negociar a cláusula. Então, a partir do momento que eu faço download, seja porque eu cliquei no termo de uso, seja porque eu já estava marcado, mas eu concordei com aquelas condições, tá? E é um contrato de adesão que não permite nenhum tipo de alteração. Os juízes, eles também partem do pressuposto de que o fato dos jogadores serem enquadrados como consumidor e por isso usufruírem de uma proteção que é dada pela legislação, pelo Código de Defesa do Consumidor, isso não exclui a obrigatoriedade dos jogadores respeitarem as condutas que foram previamente estabelecidas, tá? Ou seja, respeitar os termos e condições de uso. E aí a gente vem para um ponto que até a Caroline colocou no começo da palestra sobre a cautela de ler o termo de uso. Porque o que os juízes têm falado? Se o usuário, tá, no caso o jogador, ele optar por não ler o termo de uso, seja porque já estava marcado e ele não quis clicar para ler, seja porque rolou a página rapidamente, foi simplesmente para o final e deu um concordar e vida que segue. Se ele fez isso, ou seja, ele optou por não ler, isso não retira a possibilidade daquelas condições serem impostas a ele. Ô, Dan, aqui, só te interrompendo, Bruno Viana, Bruno, obrigada pela participação. Ele comentou aqui no chat que teve um caso de um jogador que conseguiu o reembolso dos itens comprados no LoL depois de banimentos depois de banimentos da conta da Riot. E ele claramente estava violando os termos. Chato, né? Se você até souber onde foi que aconteceu esse processo, se foi em São Paulo ou não, passa depois para a gente, porque é um caso que a ABG se interessa muito, porque esses casos a gente tem estudado constantemente, justamente para poder passar orientação para os nossos associados. Inclusive, o Aden também comentou aqui, tive um colega que tiveram o celular bloqueado pela Garena. Eles não conseguiram jogar novamente, exatamente, Aden. Alguns deles instalaram softwares de terceiro, outros não. Alguns bans simplesmente sem motivo. A gente vê muito nos grupos, né, que realmente alguns bans da Garena acaba sendo que uma falha ali, vamos dizer assim, de software dele, ó. Ele dá um ban por quantidade de denúncia. Exatamente, mais ou menos o que eu falei da questão da própria das plataformas, né? As publishers, elas também têm esse canal de denúncia e aí acaba ele dando um ban, né, no jogador sem apurar devidamente se houve ou não ali um tease ou um cheating ali realmente aplicado pelo jogador. Exato. Você sabe que até aproveitando a participação do pessoal, teve um caso, daí eu vou comentar apenas, ele não fez parte dessa nossa pesquisa, porque, como eu falei anteriormente, a gente acabou ficando mais restrito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas teve um caso que foi julgado na cidade de Dourado, no Mato Grosso do Sul. E lá o juiz deu procedência para o pedido da jogadora de reativação da conta. E o magistrado, na ocasião, ele teve um entendimento diverso. Naquele caso, ele não analisou a questão de validade e eficácia dos termos e condições de uso, tá? Ele não adentrou nisso. A interpretação que o juiz fez foi diversa. O que ele falou? Ele falou que teve uma falha de segurança no jogo, tá, da Garena. E essa falha, ela acabou permitindo que acontecesse alguma adulteração nas informações do sistema.
talvez atuação de hackers. E o que configurou, no entender daquele magistrado, que houve um vício de produto, tá? Um vício de serviço, uma falha no serviço. E essa falha, ela acabou prejudicando uma expectativa que usuários têm de segurança, tá? E de qualidade naquele serviço que é prestado. E aí, com base nessa alegação, veja, ele não adentrou nas questões de termo de uso, tá? Ele foi justamente tentando relacionar apurar uma falha de sistema, na qualidade do sistema. E aí ele deu procedência para a jogadora e determinou que a Garena reativasse toda a conta da jogadora. Esse caso não transitou em julgado, tá? Não transitou em julgado. O pessoal da BG, a gente está acompanhando, porque a Garena ingressou com apelação, então a gente está acompanhando. Bom, passando agora para os casos da Riot Games. Ao contrário da Garena, ela só tem 8 processos tramitando no Tribunal de Justiça. E alguns tratando da questão do banimento também. Mas há uma ação que daí muda um pouquinho, que ela trata da questão de reembolso de valores pagos a título de moedas virtuais, que são adquiridas para comprar aqueles itens do jogo. Que foi o que o Bruno mencionou ali, né? Que teve o reembolso dos itens ali, né? Os boxes, os skins. Que eles lá neles eles chamam de right points. E nessa ação, tá, o juiz também julgou improcedente, porque ele afirmou o seguinte, que as regras contidas no termo de uso eram válidas, tá? Inclusive em relação ao reembolso desses valores. Porque ele falava o seguinte, que há previsão de que nenhum reembolso, eu vou até ler, nenhum reembolso será feito em relação à compra de right points ou para itens virtuais obtidos através do uso do right points. Ou seja, era previsão explícita no termo de uso. Então, a partir do momento que o usuário comprou, ele deu um ok e não tinha mais como reaver, como obter o reembolso. E nesse caso em especial, salvo engano, era um valor até que elevado, era um valor em torno de R$13 mil. Veja, alto, né? O Bruno mandou aqui, a matéria caiu no Tecnoblog, já vou procurar aqui, Bruno, obrigada. Eu vou tirar uma parte aqui, porque senão eu ia começar a falar de todos os processos, um a um, mas eu já vou... Dani, mas afinal, esses bloqueios aí que você estudou, esses bans aí dos games, aconteceu com alguma pessoa famosa ultimamente? Então, que... tiveram alguns, vamos lá, aí vem vários puxões de orelha, por favor, podem me penalizar, mas eu não sei exatamente os nomes dos jogadores, o que eu olhava era aquelas questões de, alguns estava no 1% dos melhores jogadores do país, outros, então, eram pessoas que estavam muito bem, mas agora os famosos eu vou me isentar, até porque a gente pegou mais o conteúdo e não pegando as partes em si. Aí eu vou dar um spoiler aqui. Saiu, gente, numa notícia agora, não agora, mas esses dias, que o Nobru, sim, o Nobru, dono da organização Fluxo, teve ali um ban suspenso pela Garena. Acredito que não esteja, né, em questão judicial, porque a gente vê. Não tá. O processo não tem. Mas ele também sofreu um ban pela Garena, então realmente ali, sim, talvez um processo judicial não, mas também acontece com todo mundo. Aconteceu com o Neymar ali na plataforma de streaming, por que não também com um jogador famoso? Pois é. Bom, mas aí para a gente poder concluir, até porque eu já vi que o nosso tempo está acabando, o que a gente tem como regra geral, tá? Os magistrados, como um todo, eles têm reconhecido a validade das políticas de uso dos games, tá? Que admitem suspensões, banimentos, dentre outras penalidades, para aqueles que utilizarem, por exemplo, softwares não oficiais, esses softwares que têm como objetivo trapacear o jogo, tá? Mas é claro, tá, que se nós estivermos diante de um banimento que seja irregular, tá, que seja abusivo, tá, as partes têm que entrar em contato com a empresa, a publisher que for, tá? E se não der certo, buscar o judiciário. E o que é muito importante para demonstrar essa falha, tá? É pedir uma prova pericial. Porque, vamos lá, gente, a gente precisa, quando se entra com uma ação, você precisa
provar que aquilo de fato aconteceu. E só por meio da prova pericial, realizada por meio de um perito especializado em tecnologia da informação, é que a gente consegue comprovar eventuais falhas de segurança no sistema da publisher. Lembra, igual aquele juiz de Dourado reconheceu, tá? Ou ainda que o meu aparelho, o meu smartphone, o meu computador, ele não houve nenhum tipo de instalação de software irregular, tá? Que viabilizasse essa minha punição. E isso precisa ser provado, tá? Então precisa ser feita uma perícia. Essa, pessoal, é uma visão bem generalista da visão do judiciário nos processos que estão tramitando atualmente. Lembrando que há muitos deles não têm nenhum tipo de decisão ainda definitiva. Tá? São matérias que estão discutindo. Nós, pela ABG, a gente tem acompanhado periodicamente esses casos, tá? Até para passar as instruções e referências para os nossos usuários, os nossos associados de como agir, como proceder, para que situações chatas, desagradáveis, muitas vezes prejudiciais, não ocorram com os nossos associados. Tá? Exatamente, foi o que eu falei no começo. Lembra aquela situação de terror do qual ninguém quer passar? O ban! Sim. Exatamente. Para evitar o ban, galerinha, vamos lembrar de ler os termos de uso, evitar usar qualquer plataforma de cheating, né? Evitar qualquer tipo de software e ficar sempre atento para, de repente, né, a qualquer ataque hacker, de repente, que a gente sabe que isso acontece, mas caso acontecer isso, já levar o aparelho para uma perícia ali, para se caso acontecer qualquer tipo de banimento, você tá aí bem suprido para poder fazer a sua defesa e garantir a sua diversão, que é o game de volta. Tá? Bem, pessoal, acho que é isso. Caso vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar para a gente lá no Instagram da BG. Lembrando que está rolando uma promoção lá. Quem quiser participar, é só seguir a gente. Dá um like ali no post dessa palestra aqui e comenta. Sim. Fala para a gente o que você achou, se você curtiu, se você não curtiu. Bem, é isso. Mas a gente sempre espera que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E não esquece, abg.oficial, segue a gente lá, tá bom? Um beijo e espero contar com vocês numa próxima. Obrigada, pessoal.